seja com todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. A sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 13. Aonde você estiver, coloque a sua cadeira de maneira que ela fique reta, ou o seu pescoço fique reto para mim. Por isso que as nossas cadeiras estão, cada uma, né? A ideia é que você alinhe o seu pescoço e fique reto aqui com tudo, para que você não fique brigando com o seu pescoço onde você estiver, ok? Então, de onde você estiver aí, alinhe o seu pescoço para que ele fique reto comigo. Nós estamos aqui configurando essas disposições das cadeiras para que vocês tenham condições. Seu Edson, aqui na frente tem duas cadeiras que o senhor pode utilizar. Pega aqui para os irmãos as cadeiras, vá alocando, pessoal. Ok. Evangelho de Marcos, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Capítulo 10, versículo de número 13. Vamos ler até o versículo de número 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez? Amém. Deus, nós queremos mais uma vez colocar as nossas vidas perante o Senhor, mais uma vez suplicar ao Senhor que o Senhor trabalhe em nossos corações, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, ilumine as nossas mentes para que compreendamos a verdade do Senhor. Deus, que estas verdades sejam aplicadas aos nossos corações, de maneira que os transforme, Deus, que confronte os pecados e nos chame para perto do Senhor e nos dê condições de andar junto ao Senhor, temendo ao Senhor e vivendo para o Senhor nesse mundo, Deus. Deus, sustenta-nos. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. A pergunta que nós temos que ter em mente aqui, olhando para esses versículos, é: há alguma relação entre discípulos, crianças e o reino de Deus? Existe alguma relação nesses três personagens que aqui aparecem, junto à figura maior do texto, que é Jesus Cristo? Há alguma relação entre eles? Jesus Cristo nos ensinará hoje que há muito a se aprender sobre a visão do reino de Deus com esses três personagens: crianças, discípulos e reino. Vamos ficar atentos e vamos ver o que o Senhor nos ensina. A fim de você entender o que esse texto está fazendo aqui, deixa eu relembrar alguns fatos com vocês. O Evangelho de Marcos, essa divisão que ele possui, ele tem duas grandes divisões. A primeira, do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 27. A segunda, do capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 16. São duas grandes divisões que o livro possui. Na primeira, Marcos
defende o tempo todo a grande tese do livro todo, que é Jesus Cristo, o Deus homem encarnado. Ele gasta tempo mostrando que Jesus Cristo é Deus. Ele gasta tempo ali, inspirado pelo Espírito Santo, provando que só Deus podia fazer as coisas que Jesus Cristo faria e fez. Na segunda grande metade do livro, do capítulo 8, versículo 27 em diante, aparece uma temática nova, que é a cruz de Cristo. E Jesus agora começa a trabalhar os seus discípulos de forma que eles entendessem o que é a cruz, o que é o seu reino de fato. A primeira grande mensagem que aparece ali para os discípulos é: o Messias prometido vai morrer numa cruz. Mesmo versículos 27 diante do capítulo 8, você vai perceber isso. E dali em diante, então, Jesus começa a treinar os seus discípulos para que eles compreendessem o que é o Evangelho, o que é o reino de Deus e o que é ser discípulo de fato dentro do reino de Deus. E aí eu pensei com os irmãos alguns domingos sobre essas temáticas, e aí nós chegamos aqui no capítulo 10. E aí no capítulo 10 nós tivemos o primeiro sermão pensando sobre o casamento, que é os versículos de 2 a 12. E vimos como é que é a visão de Deus dentro do seu reino acerca do casamento. E aí nós confrontamos essa visão com a visão de casamento dos dias de hoje. E se somos discípulos de Cristo, nós temos então que moldar os nossos casamentos segundo os princípios de Cristo, e não os nossos, e não das nossas culturas. E aí nós alinhamos então o pensamento acerca de casamento e divórcio dentro das Escrituras. Depois nós tivemos uma segunda mensagem, que aí eu pensei estritamente, que foi domingo passado, sobre reino de Deus. Peguei essa expressão do versículo 14 aí do nosso texto, e eu pensei nela com vocês domingo passado. E aí nós vimos a dinâmica do reino de Deus. Estudamos sobre a natureza desse reino e entendemos como é que ele se aplica a nós hoje. Vimos que ele está além dessa noção de esfera de igreja que nós temos. Diz que Deus é rei em todas as áreas, em todos os segmentos, em todo o tempo. Bom, dito isso, agora nós vamos ver como é que Deus pensa acerca das crianças dentro do seu reino. Qual é o propósito dele? Registrar isso aqui. O que ele quer dizer? E eu tenho toda certeza que você vai confrontar essa pregação de hoje com um monte de outras pregações que você já ouviu sobre esse texto. Aí você vai ter que chegar à seguinte conclusão: alguém estava errado nessa história aí. Porque normalmente o pessoal olha para esse texto e fala assim: olha, aqui nós temos que ser igual as crianças, Jesus Cristo está falando aqui. O que isso quer dizer? Temos que ser igual a crianças, mas o que isso quer dizer? É com essa pergunta que a gente entra então para dentro do texto e a gente vai examiná-lo. Bom, vamos pensar um pouco então em crianças à luz da cultura judaica. A primeira coisa que a gente tem que entender então é buscar o sentido do que é criança na cultura judaica. Não dá para eu pegar o conceito que eu tenho de criança nos meus dias e querer aplicar para um texto que foi escrito há 2000 anos. Você concorda comigo? Não dá. Tinha um enredo ali, tinha uma ideia. Vamos examinar essa ideia então para ver o que é que Jesus quer dizer com ser criança no reino. Bom, ao contrário das demais culturas, e aqui eu já começo refutando aqueles que pensam que o judaísmo excluía as crianças. Não, o judaísmo ele tinha um apreço muito grande para as crianças. Enquanto as nações, e aí pensando antes mesmo do judaísmo, no hebraísmo, no povo hebreu, enquanto as nações pagãs do tempo dos hebreus sacrificavam as crianças a ídolos, como acontecia na cultura do deus Moloque, da onde é que vem a palavra moleque, tá? As crianças eram sacrificadas para apaziguar a ira do deus Moloque na cultura pagã que cultuava esse deus. Então os pais pegavam as crianças e ofereciam como sacrifício ao deus Moloque. Ao contrário dessas culturas, o hebraísmo, ele cuidava, ele tinha uma maneira diferente de ver as crianças. É interessante que no romanismo
e dentro da cultura romana, e dentro da cultura egípcia, por exemplo, e da cultura grega, as crianças também eram muito parecidas com o pensamento pagão. Foi o hebraísmo, foi no pensamento hebreu que a criança passou a ter um lugar diferenciado. Ou seja, ela passou a ser vista, deixa eu clarificar esse negócio, ela passou a ser vista como ser, como gente. Toda criança que nascia dentro da cultura hebraica, ela tinha que ser circuncidada no 8º dia. Logo no 8º dia de nascimento, ela já era consagrada ao Deus vivo. Enquanto as outras culturas era mais um ser que só ganhava autonomia quando ela tinha utilidade na sociedade. Quando é que ela tinha utilidade na sociedade? Quando ela era adulta. Porque aí ela podia oferecer sua mão de obra ou podia servir um exército. É no judaísmo e é no hebraísmo que a criança passa a ser vista, porque ela tem que ser vista como um ser. Ou seja, Deus é o Deus das crianças. Deus é o criador delas. O que a gente conclui aqui, olhando a cultura judaica? Nós temos primeiro uma falsa ideia que a cultura judaica é machista, ao ponto de desconsiderar os filhos. Você sabe quando você ouve aquele discurso? A cultura judaica, nós temos que nos libertar desse conceito moral ético judaico. Já viu isso? A gente tem que abortar essa cultura judaica cristã, que era machista, era patriarcal. Rei. Você está falando que você quer abortar, você quer tirar da jogada aquilo que considera o seu filho como ser. E se você vai para as outras culturas hoje, a coisa não é bem por aí. Olha o pensamento abortista dos nossos dias. Você acha que ele vem de Deus? Ele vem da cultura judaica, da cultura cristã? De forma alguma. Foi a cultura do Senhor Deus que valorizou as crianças, mostrando que elas eram seres importantes, pois são criaturas vindas de Deus. Nós devemos receber isso com muito cuidado e atenção, porque aí, por outro lado, a gente tem um sério problema hoje, principalmente dentro do conceito cristão, de idolatrar filho. Eu vou usar a terminologia aqui, filholatria. Quando você coloca a criança no centro do lar e ela passa a ser o centro das atenções e o centro de tudo, ao ponto que você negligencia Deus no detrimento dos seus filhos. E isso acontece, irmãos. É quando os pais se tornam reféns dos filhos. Isso é filholatria. É quando o filho toma um lugar central do lar. Tem que tomar muito cuidado também, porque aí nessa supervalorização a gente perde de vista a proposta que é ter um filho e criar filhos nos caminhos do Senhor. Naquele tempo as crianças tinham seu lugar, e o lugar delas não superava o primeiro Deus, que amarás a Deus sobre todas as coisas, não terás outro filho diante de mim. Então, a filholatria não funcionava, não podia funcionar, e ela também não superava os mais velhos. Eu fiz questão de estudar o que era a palavra ancião, dentro da cultura judaica, dentro da cultura cristã. A palavra ancião, nesse sentido que nós estamos tratando, tinha a ideia de o mais velho, o homem que tinha barba. A ideia de ter barba aqui não é só o aspecto físico, mas é ter a condições de ter experiência. Era alguém que possuía sabedoria. A criança não podia passar por cima disso. Deveria se ter um respeito pelos mais velhos dessa cultura. Então, observamos aqui que Deus a equilibra. Ele não desconsidera a criança, ele traz ela para dentro do contexto do seu povo, fala para o seu povo cuidar desses meninos, recebê-los, educá-los. É interessante ver isso. Depois você lê em casa Deuteronômio capítulo 6. Você vai ver Deus mostrando como é que deveria ser a educação da criança naquele tempo. Deus tinha uma preocupação com as crianças, mas Deus equilibra o negócio para que não se torne uma idolatria também, aonde o filho se torne um Deus, como acontecia em algumas culturas, como a cultura espartana, por exemplo. É interessante ver o filme 300 de Esparta, porque a criança ali, ela é endeusada. Se ela sobrevive todos os desafios e volta para sua casa depois de sobreviver os desafios, ela se tornaria então
um guerreiro, um grande homem dentro da cultura espartana. Deus equilibra esse negócio. Você, peraí, tem meio tempo. Essa é a primeira ideia que nós temos que tratar essa noite sobre criança. Mas a segunda ideia então, que eu quero pensar é que a tradição e a cultura caída corrompem esse equilíbrio que Deus propôs. Agora a gente olha aí os versículos então de 13 e 14, a gente percebe isso. A cultura caída e a tradição corromperam a ideia. E isso é visível no pensamento dos discípulos. Então eles trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Só aqui no Novo Testamento ainda aparece indignou-se com relação a Jesus. A palavra usada aqui no grego, só aqui aparece. E a ideia dela é que Jesus realmente se aborrece com os discípulos pela postura deles. A falta de compreensão do todo, irmãos, deixa-nos míopes para entender as coisas próximas a nós. Jesus estava caminhando para a cruz, os seus discípulos sabiam disso. Mas o que eles não entendiam é que Jesus, como sendo Deus, ele tinha atenção para todos. Ele tinha tempo para todos, inclusive as crianças. Naqueles dias era comum o povo levar os seus filhos aos grandes rabinos para que eles abençoassem essas crianças. E a fama de Jesus estava percorrendo toda a Judéia, toda a Galileia, que é onde ele passa boa parte ali da primeira grande metade do livro de Marcos, na Galileia. Ele então é visto como um rabino, ele é entendido como esse rabino, esse grande rabino, e as pessoas queriam levar os seus filhos para que ele abençoasse. Mas os discípulos olham para ele e falam: olha, ele não tem tempo para isso, ele tem que correr, ele tem que nos libertar da grande opressão. A grande opressão. Seu Edson, pega essas cadeiras aqui no fundo, daqui na frente, leva elas aqui no fundo. Nós estamos ocupados aqui. Tem 4 cadeiras aqui, tira meu mochila. Por causa dessa fome, então, irmãos, o povo trazia as crianças. E aí que ele diz: ei, deixe vir a mim as crianças, não as embaraçem, ou seja, não as atrapalhem, porque dos tais é o reino de Deus. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que o Senhor Jesus, ele mostra afeição para as crianças. Havia afeição, é perceptível isso em vários momentos do Evangelho de Marcos. Se você abrir a Bíblia lá em Marcos capítulo 9, versículo 36 e 37, você vai ver Jesus cuidando das crianças. Se você abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículo 42, novamente ele cuida das crianças. E aqui nesse texto, novamente ele abençoa as crianças. Jesus Cristo tinha um amor para os pequenos. Ele tinha amor. E na cultura do reino de Deus, as crianças são levadas em conta. Elas possuem um lugar de apreço pelo Senhor. E Jesus Cristo deixa claro isso aqui. Devem ser respeitadas como seres humanos. São dignos da bênção do Senhor. É incrível como o nosso mundo ele é despreocupado com as crianças. Poxa, pastor, tem isso? Tem. Essas leis são aprovadas para tirar esses meninos. Ontem eu conversava com alguém, não lembro com quem, a gente falou sobre esse pensamento, não sei se foi ontem ou se foi outro dia, eu estava conversando com alguém essa semana sobre essas leis sobre aborto. Aí alguém falou: pastor, mas e quando a mulher ela passa pelo estupro? Aí passa por essa situação e engravida? Não, assim, se você for ver, a escala é baixíssima. O que os nossos congressos, sejam eles os americanos, os europeus em alguns lugares, no Brasil, quando aprovam essas leis, eles não estão pensando nessas situações, irmãos. É desonesto a parte deles. São pesquisas feitas de forma equivocada, pseudo-pesquisas, para aprovar uma situação que é antiga.
chamada infanticídio. Não é o povo cristão que é a favor de aborto. São os pagãos que não creem que as crianças são seres. Você já parou para pensar quais são as consequências dessas leis de aborto? Sabe o que está em tramitação hoje no parlamento americano? Que lá já foi aprovada a lei do aborto. Sabe o que tramita lá hoje? Que crianças até 5 anos de idade podem ser mortas. Porque elas não possuem volições, vontades. Quando se aprova leis como estas, a gente não pensa nas consequências adiante. Sabe por quê? Porque as crianças são vistas como animais biologicamente. Elas só passam a ter volição nesse pensamento a partir dos 7 anos. Você olha para textos como esse, não pode ser um povo que professa esse Deus. Porque esse Deus diz: não embarace as crianças, deixe-las vir. Vamos continuar. A segunda coisa que a gente percebe no Senhor Jesus Cristo aqui é que Ele manda os pais trazerem os seus filhos a Ele. As crianças podem crer em Cristo, irmãos. E muitas vezes elas servem de exemplo para os pais incrédulos que não creem em Cristo. Quantos testemunhos há? Vamos pensar no contexto da igreja evangélica brasileira. Quantos testemunhos eu já vi de pais que foram para Cristo porque os seus filhos passaram a professar essa fé naquele tamanho, pequenos. Eu tenho um exemplo da minha casa. Minha irmã foi a primeira a se converter a Cristo de fato. Minha irmã era mais nova do que eu. Ela passou a crer em Cristo. Então as crianças têm condições de crer em Cristo. A gente tem que ter isso em mente. Levar uma criança a Cristo é a coisa mais importante que nós fazemos por elas. Bom, pastor, eu não posso levar meu filho para a igreja, porque ele tem que decidir isso quanto mais velho. Ok, mas você pode falar para ele que ele tem que ir para a escola, você tem que ele precisa estudar, e aí as nossas crianças começam cada vez mais cedo. Daqui a pouco, quando me deixam um dia, negócio. A gente trabalha lá na creche, lá, a gente vê isso. O menino tem nem 6 meses ainda de idade direito, negócio. E já está dentro da creche, já passa o dia todo dentro da creche. Para isso ele pode, para isso ele tem condições. Quando ele chega ali, os seus 4, 5 anos, ele já está começando a ser alfabetizado. Mas para a igreja ele não pode ir, porque isso é coisa pessoal e ele tem que decidir. Ei, para Deus ele não pode. Servir a Deus e crer em Cristo ele não pode. Que é o que vai tirar ele das trevas, que é aquilo que vai conduzir ele pelo caminho da vida, que vai lhe dar sentido de existência. Isso ele não pode. Não embaraça os nossos filhos. Vamos trazê-los a Cristo. Certamente, quando nós trazemos os nossos filhos a Cristo, nós prestamos um grande serviço à sociedade. Quando nós ensinamos a Cristo para os nossos filhos, eles passam naquele momento a ter sentido de vida. Eles encontram a luz que vai lhes tirar da escuridão e transportá-las para um reino maravilhoso. Por que os nossos filhos não podem usufruir de Cristo? Nossas crianças, irmãos, não podem ser vistas como impossibilitadas de verem a Cristo. Não podem. Os discípulos não entenderam isso. Eles falam: nossa, o nosso Senhor está com a agenda tão lotada, Ele está indo rumo à cruz, Ele vai nos libertar. Ei, Ele não tem tempo para vocês. E Jesus fala: deixem vir a mim os pequenos. Eles estão na minha agenda. Não atrapalhem esse momento. A grande pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: não tem alguma coisa errada com os nossos dias, com as nossas igrejas? Nós fazemos tudo para que nós adultos tenhamos culto, mas as nossas crianças é do jeito que tem. Tem alguma coisa muito errada. Precisamos equilibrar isso aí. Mas há um terceiro
aspecto que eu quero pensar com vocês nessa noite é que o reino é dos insignificantes. E agora eu passo a pensar no sentido da mensagem. O que quer dizer? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Eu vou pensar especificamente nessa expressão que Jesus Cristo aqui usa. E aí ele diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que ele quer dizer com isso? Esse texto nos aponta para uma direção. E perceba que na atitude dos discípulos, que eles entendiam que o Senhor era muito especial e não podia perder tempo com insignificantes e dependentes de braço, eles não concluíram que a cultura deles estava caída naquele momento, que a tradição os impediu de ver de fato quem era Cristo. Eles estão entendendo que era o reino de Deus. Se os rabinos e mestres humanos daqueles dias não gastavam tempo com os pequenos, podiam pensar os discípulos, quanto mais o nosso Senhor, que vai nos libertar da grande opressão. Que péssimo reflexo e distorção da cultura do Senhor. Mas o Senhor é direito, leva isso. É fantástico lidar com isso, porque Ele é direito. Eu posso me agradar, mas Ele me conserta. Ele conserta o meu pensamento. E aquele direito do pensamento de si em relação ao reino de Deus. Jesus Cristo ensina, e eu quero que você grave isso na sua mente, que não há nenhuma virtude em nós que nos recomende para o reino de Deus. Não há nada em mim, você, que fala assim: você é digno do reino de Deus, você pode entrar, está tudo certo. Não há nada em mim, você, que fale, me protege diante do Senhor e fale: ei, nós somos bons demais, e por isso nós vamos entrar no céu. Há que se dizer que tem muita gente enganada quanto a esse texto. Tem muita gente enganada com relação à criança. Muitos advogam, usando esse texto aqui, que temos que ser como crianças. Como é que é a criança? Quietinha, humildezinha, como se elas fossem as queridinhas do Senhor. Mas quando você olha para o Novo Testamento, você não encontra embasamento para isso. O próprio Novo Testamento nos mostra que o caminho para entrar no reino não é ser queridinho do Senhor, não é ser quietinho, ser humilde. Em vários textos é possível ver que as crianças são imaturas, instáveis, imprudentes, fáceis de seduzir. Leia as cartas de Paulo, você vai ver tudo isso que eu estou te falando. E muitas outras coisas. Portanto, é certo que as crianças não são as queridinhas do Senhor. E não é isso que esse texto está falando. Não é essa a ênfase que aqui é dada. Lembra quando Paulo fala que nós não devemos ser como meninos, andando de um lado para o outro? Com toda certeza, a ênfase aqui ensinada não é sobre humildade. Até porque crianças não são humildes. Vamos mais uma vez nós aqui? A gente percebe isso lá, né? Quando está fazendo a meninada. Você não vê humildade, tá? A Evelyn também aqui, que não me deixa, ele tinha que trabalhar com criança o tempo todo. Muitas vezes você percebe nelas que elas são arrogantes, presunçosas, egoístas e maldosas. É ou não é? Eu estou falando uma besteira aqui. Tudo isso denuncia o pecado que há nelas. E nós, pais, precisamos perceber isso nos nossos filhos para corrigir essas instruções, que eles veem como pecadores. Certamente a criança não é anjinho. Mas na sua cabeça. Ela é pecadorzinho. Pega ninguém, nem fala, né? Vou pegar os lados nossos lá mais uma vez, que nem falam ainda. Estão lá com os brinquedinhos deles, dá um tapa na orelha do outro, meu amigo. Nem fala, sabe qual é esse anjinho? O anjinho é santo. O termo escrito é santo. Nós precisamos amar os nossos filhos ao ponto de enxergar o pecado deles e ajudá-los a sair dele. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Mas eu vou voltar aqui, vou fazer essa aplicação daqui a pouco. O sentido objetivo dessa passagem, então, o sentido pretendido por Cristo aqui, por Marcos, é mostrar a capacidade que a criança tem de ser um recipiente novo. Ou seja, elas estão vazias, começando as suas vidas. Elas não têm nada no sentido
diante do Senhor. Sejam dependentes. Por isso que ele está falando: deixe vir a mim os pequeninos. Meu amigo, o pequeno vem no braço. Ele precisa de alguém para chegar até o seu Senhor ali, para ser abençoado. É da mesma maneira no conceito espiritual. Você está achando que você vai entrar no reino de Deus do jeito que você quer ser, do jeito que você acha que tem que ser, do jeito que se formata dentro das nossas tradições, das nossas religiões. Ei, Senhor, eu sou reformado e é por isso que eu devo entrar no céu. Ei, Senhor, eu sou arminiano, por isso que eu devo entrar no céu. Ei, Senhor, fui membro da igreja presbiteriana 60 anos, dizimei integralmente. Você está achando que é por isso que você vai entrar no céu? Não. E esse texto mais uma vez me garante que se você confiar nessas coisas para entrar, você está enrolado. Essa é a perfeição espiritual da criança. Ter a necessidade de Deus em tudo, até o mais profundo. Firme nisto, se firme nisto, e receba o presente da vida. Despoje-se de todo o seu achismo, de toda a sua sabedoria, de toda a sua eloquência. E aí eu já começo a aplicar essa mensagem do Senhor. O reino de Deus não é dos fortes, não é dos que correm melhor. Tem até um hino, né? Que fala assim: é errado. Aí eu corrijo ele, né? Eu perco amigos quando eu corrijo ele. Não tem problema. É melhor ficar com Cristo. Os meus amigos se converterem a Cristo, aceitarem a mensagem. Não é dos fortes, não é dos que correm melhor. Na verdade, é essa a ideia do hino, né? Não é dos fortes, nem dos que correm melhor, mas os fiéis. Você lembra assim? É um hino antigo, né? Isso. O reino de Deus não é dos que se mostram melhores, confiando na sua autossuficiência. Mas aqui nesse texto é dos insignificantes, daqueles que são desprezados pelo mundo, os que precisam ser carregados, porque são dependentes de Cristo. Dos tais dependem de Deus. Talvez você tenha chegado aqui nessa igreja nessa noite pensando: eu conquisto a minha salvação, vou dar um jeito. Lá na última hora eu resolvo tudo com Deus, está tudo certo, porque eu não matei, eu não roubei, eu fui uma pessoa íntegra, honesta, paguei meus impostos direitinho, conservei meu casamento e fui até o final, fiz o que pôde, fiz o bem, e por isso eu tenho o direito de entrar no céu. Despoje-se de toda essa carga. Lembre-se de Isaías 64, versículo 6, onde o Senhor diz que todos nossos atos de justiça não passam de trapos de imundícia. E sai daqui nessa noite humilhado na presença do Senhor. Fala: Senhor, isso não é pela minha capacidade, só pode ser por tua graça e por tua misericórdia que eu entro nesse reino. Me domina a tal ponto de eu não deixar o Senhor me considerar uma criança dependente, insignificante e insuficiente, para que eu viva eternamente a tua. Mas eu também quero fazer uma aplicação pensando nas crianças. As crianças precisam ser lembradas, meus amigos, em todas as áreas de nossas vidas. É dever de toda a igreja levar as suas crianças à adoração em um culto público, irmãos. Promovendo treinamento espiritual para as suas crianças. Nossas igrejas precisam voltar a se lembrar das crianças. Se lembrar das crianças. Não como centros da atenção, como eu disse lá, que é a idolatria, mas como seres que precisam ser conduzidas a Cristo. Precisamos nos preocupar em ensinar os nossos filhos, ensinar a razão da nossa fé. Já viu quando a gente está lidando com pessoas que são cristãs, mas os seus filhos estão fora dos caminhos do Senhor? E elas olham para você e falam:
em dar razão da sua fé para o seu filho, ensinar a Cristo para o seu filho. Precisamos nos preocupar em ensinar aos nossos filhos a razão de sermos e de existirmos, que é Cristo. Se não estamos fazendo isso, só me resta concluir duas coisas. Em primeiro lugar, nós não cremos em Jesus Cristo como a razão de nosso existir. É por isso que nós não ensinamos de fato os nossos filhos. Porque nem eu mesmo, pai, consigo crer em Jesus Cristo a tal ponto de ensinar o meu filho. Ou a segunda razão que eu posso chegar aqui nessa noite é que estamos com uma preguiça espiritual tão grande que estamos preferindo ofertar os nossos filhos ao diabo do que gastar tempo ensinando a eles sobre Cristo como o Senhor da vida, como a salvação, como o Senhor que pode nos libertar de todo o jugo opressor. Só posso chegar a essas duas conclusões. Não devemos permitir que a suposição que a alma das nossas crianças pequenas podem estar seguras. Tem gente que pensa que criança ela tem salvo-conduto com Deus e ela está tão segura que Deus vai proteger. Isso é uma cultura herdada lá do século II, que eu não vou entrar no mérito da questão aqui agora. Foi ensinado para a igreja cristã que toda criança está bem com Deus e pode ficar tranquilo. Isso é uma mentira. É isso que o diabo quer que a gente acredite, que ele não é pecador, que ele não precisa ser tratado e que ele não precisa de Cristo. Porque certamente ele vai dominar a alma dele mais tarde. Talvez seja por causa dessa crença que o Brasil não como está hoje. Talvez seja por causa dessa crença que a Europa hoje se considera pós-cristã. É porque os pais dos adultos que estão lá hoje acreditaram nessa mentira de que os filhos estavam seguros e não precisavam ensinar Cristo para eles e nem precisavam deliberar sobre ele. E isso deixasse eles mais velhos decidirem. Lembre-se de uma coisa: o caráter que elas formarem para a vida dependerá grandemente daquilo que tiverem visto ou ouvido durante os seus primeiros anos de vida. Todo psicólogo fala isso. Não é que os psicólogos, o Freud, Jung e a turma patota toda lá era mais esperto que todo mundo, chegou a essa conclusão. Deuteronômio capítulo 6 mostra isso para nós. Que está muito antes dessa turma toda aí. É por isso que Deus ensina que a criança ela precisa de instrução, ela precisa da orientação da lei. O menino Israel, ele crescia, ele aprendia a ler, lendo a lei do Senhor, a Torá. Porque Deus conhece o caminho dos homens. Por isso que lá em Provérbios 4:23 está: guarda teu coração, porque dele procedem as fontes. Seus filhos têm coração? Seus filhos têm emoções? Eles choram? Seus filhos pedem para vocês as coisas? Eles têm vontades? Então sim, Cristo para eles. Eles precisam. Conceda Cristo para eles. Certamente nós teremos uma nação. E agora aqui eu vou fazer uma aplicação no aspecto social da coisa. Precisamos investir em escolas o mais urgente possível. A igreja precisa recobrar essas instituições do Estado. Precisamos assumir de volta as escolas, as universidades. Não é para criar fanáticos, é para criar homens livres, homens capazes de pensar, homens capazes de discernir, para que esses homens tenham as mentes tão livres que eles possam entender a razão de Cristo ser quem Ele é. E ainda mais, entenderem o que Cristo fez por eles naquela cruz. Precisamos recobrar. É assim que nós vamos começar a corrigir a cultura do nosso país. Não podemos abandonar as escolas. Precisamos nos tornar professores e alunos que falem de Cristo. Vivam Cristo. Encontrem as respostas inquietantes de cada área
sábado. Nas Escrituras. E assim a gente